Muito boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Livro base da codificação do Consolador Prometido, que foi profetizado por Jesus, que seria trazido quando estivéssemos próximo ao fim dos tempos. Semana passada, nós estudamos e tivemos aqui o conhecimento trazido pelos nossos irmãos Paulo e Sérgio, que trouxeram as explicações do capítulo 4, parte 1, intitulado Do Princípio Vital, sobre inteligência e instinto, das questões 71 a 75A. Restou alguma dúvida, queridos irmãos? Alguém quer colocar alguma coisa sobre o que vimos a semana passada? Tudo bem entendido? Se tiverem qualquer dúvida, nossos irmãos Sérgio e Paulo estão aqui para responder. Tudo bem? Então vamos seguir. O Livro dos Espíritos, para quem ainda não gravou, se compõe de 4 partes. A parte primeira, que é a parte mais científica e filosófica, que se complementa com o livro A Gênese, onde Kardec amplia e aprofunda os conhecimentos. A parte segunda, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que se complementa dentro da doutrina espírita com o livro dos médiuns, em que Allan Kardec trata da mediunidade, do contato das 2 esferas do plano da vida. E a parte terceira, que trata das leis morais, que se complementa e é aprofundada pela espiritualidade por Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo. Finalmente, a parte quarta, que trata das penas e gozos futuros, que se complementa com o livro O Céu e o Inferno. Hoje, nós vamos iniciar o estudo da parte segunda, capítulo 1, intitulado Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, com explicações iniciais do nosso irmão Sérgio sobre a origem e natureza dos espíritos, questões 76 a 79. Em seguida, nosso irmão Paulo finalizará com abordagens sobre as questões 80 a 83. Fiquemos em paz, que possamos estar com a mente bem aberta para os conhecimentos que serão passados. Paulo, a palavra é sua, meu irmão. Pode dar prosseguimento, por favor? É o Sérgio, não? É o Sérgio que vai falar primeiro? Ah, desculpa, querido Sérgio. Dá Nada. prosseguimento, por gentileza. Pois não, pois não. É um prazer renovado estar aqui com vocês, estarmos todos com saúde num momento tão difícil, e nós não podemos nos esquecer disso. É um momento difícil, porque passa o planeta, porque passa o nosso país. Então, nossos respeitos, as nossas preces para todos aqueles que partiram em função dessa guerra que nós estamos enfrentando aqui no planeta. Nós vamos falar, então, hoje do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, entrando, então, no livro 2. Antes de ler a questão 76, eu vou relembrar uma questão já passada, que é a de número 23, onde Kardec pergunta para os nossos amigos o que é o espírito. E
eles respondem o princípio inteligente do universo. E aí eu faço uma observação, e no Livro dos Espíritos há 2 grafias, via de regra, para a palavra espírito. Quando esta palavra é grafada com E minúsculo, ele corresponde exatamente a esse princípio inteligente, o espírito sendo uma essência. E quando ela é grafada com E maiúsculo, ela está se referindo ao espírito individualidade. E nós vamos ver isso na questão 76, com uma nota que eu vou ler. Mas, na pergunta 23, que é espírito, ou que é o espírito, este espírito está com letra minúscula, com E minúsculo. E a resposta é o princípio inteligente do universo. Então, a pergunta de número 76 é a seguinte: como podemos definir os espíritos? Respondem os nossos amigos. Podemos dizer que os espíritos, com letra maiúscula, as individualidades, são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Bom, seres inteligentes. Quem são os seres inteligentes aí que os nossos amigos estão falando? Por que seriam seres inteligentes? Porque os espíritos, se e quando, e assim o é, manifestam-se através dos corpos materiais, usando, então, a criação divina, o princípio material. E esses corpos têm a capacitação para que se possa expressar aquilo que nós chamamos inteligência, então, os espíritos podem se manifestar desta maneira. Então, há necessidade de que haja um corpo material com capacitação, ou seja, um sistema neuronal, um sistema nervoso, um cérebro, para nós fazermos a comparação com o nosso próprio corpo, de maneira tal que o espírito, com o atributo da inteligência, ele possa vir a se manifestar. Eu lembro que, tanto nos animais quanto nos vegetais, nós temos demonstrações claras de que há uma manifestação inteligente de funcionamento, mas não como a inteligência tal e qual nós estamos acostumados a dizer. Então, o movimento da planta, a sua busca, por exemplo, de uma determinada planta para alcançar o lençol freático, para ter a água necessária, a sua movimentação, por exemplo, em direção ao sol, e uma série de situações, como os animais também, do caminhar em bando, dos elefantes colocarem os seus filhotes no meio da manada para protegê-los e tudo mais, que são manifestações instintivas no caso dos animais, e no caso dos vegetais, são manifestações de espelho da consciência divina. Mas para a inteligência tal e qual nós conhecemos, é necessário que haja matéria numa determinada forma, numa determinada estruturação, de maneira tal que se permita esta manifestação. Então, os espíritos, com E maiúsculo, já no reino hominal, são aquilo que se pode chamar de os seres inteligentes da criação. A nota a respeito desta questão é a seguinte: a palavra espírito, com E maiúsculo, é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos,
Por que ele usa a expressão extracorpóreos? É óbvio que os espíritos estão tentando explicar a todos nós e àquele grupo de pessoas do século XIX, tentando explicar como é a vida no plano espiritual. Então, extracorpóreos seriam aqueles espíritos, aquelas individualidades que, eternas, podem viver sem a necessidade dos corpos. Elas têm a necessidade do corpo físico, nós temos, para podermos fazer a nossa caminhada evolutiva, a nossa reforma íntima, para podermos nos manifestar nos determinados planos de atuação. Nos manifestarmos nos determinados planos de atuação. Então, a nota vai e diz, a palavra espírito com E maiúsculo é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos. Seres, portanto, ele está falando das individualidades. E não mais, olha só, e não mais o elemento inteligente do universo. Na pergunta 23, o elemento inteligente do universo era sinônimo de espírito, com E minúsculo. Alguma dúvida nesse aspecto? Então, é interessante isso, porque existem até traduções em que espírito é colocado. Tudo com E maiúsculo, tudo com E minúsculo, quando não é assim. Tá? Questão 77. Essa é uma questão que vai ser necessário que nós pensemos um pouco mais. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão, chamados filhos de Deus? Então, Kardec está perguntando o seguinte, vamos lá. Os espíritos, eles são seres distintos da divindade? Ou será que eles são apenas emanações, ou vai lá e tira um pedaço da divindade e, por isso, são filhos de Deus? Aí os espíritos respondem com ênfase. Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Então, a máquina é obra do homem, mas não é o homem. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Eu, uma certa vez, contei até aqui uma vez, talvez vocês não se lembrem. Eu participei, não vou entrar muito em detalhe, para não ser antiético, mas eu vi uma pessoa dizendo que Kardec estava errado. Lamentava muito, mas Kardec tinha se equivocado. É um negócio assim meio complicado. Nós temos aqui uma fala dos amigos espirituais que nos deixa com certas dúvidas a respeito. Por exemplo, essa comparação que eles fazem é uma comparação para aquele período, para aquela época, entre o homem e a máquina e tudo mais. Então, mas nós sabemos o seguinte, e eu vou deixar aqui um pouco de lado para que a gente possa pensar da seguinte forma. Já sabia, e Jesus disse, o Pai nunca para de trabalhar, que Deus cria de todo o sempre, desde sempre. Ou seja, Deus sempre se manifesta. Então, vamos para um raciocínio simplista a respeito desta pergunta. Se os espíritos são distintos da divindade, se eles são pedaços, proporções da divindade, associemos o seguinte. O que nós já sabemos e que é a questão fundamental do entendimento das coisas?
que para os nossos amigos espirituais, eles nos explicam de uma maneira simplificada o seguinte: Deus, o todo, espírito e matéria. Lembram disso? Reino mineral, vegetal e animal. Não é vegetal, não é animal, é mineral. Então, nós sabemos que, para os espíritos, simplificando para nós, é Deus, espírito e matéria. Então, vejamos o seguinte, façamos a seguinte simplificação. Imagine um pintor. Então, o pintor é o Criador. Quem é o Criador? Deus. Então, Deus vai pintar uma determinada tela. O que ele vai fazer? Ele vai lançar mão, é um exemplo, eu peço a amplidão e a boa vontade de vocês. Ele vai pintar uma tela. Ele vai pintar, ele precisa da tela, ele precisa dos pincéis, ele precisa das tintas. E ele, então, vai pensar, por favor, repito, preciso da anuência de vocês e a delicadeza e a generosidade. Deus, então, vai pintar uma tela. Ele precisa de tela, pincel, tinta, cavalete, precisa disso tudo para expressar na tela o que ele está pensando. Então, vejam bem, quando ele vai expressar na tela o que ele está pensando, ele está usando o princípio inteligente. Ele não trabalha com princípio inteligente, princípio material. Quando o pintor vai expressar na tela o que ele está pensando, ele está usando, comparativamente com Deus, o princípio inteligente. Quando ele pinta, quando ele usa o material, ele usou o princípio material. Mas eu pergunto a vocês, a tela, o pincel, a tinta, não são Deus? Porque Deus não é o todo, tudo não é Deus. Então, vejam só, tela, tinta, a cavalete, o pincel, Deus, porque é dele que tudo existe. Então, nós somos o quê? Expressões de Deus. Nós não podemos estar separados de Deus, porque se nós estivermos separados de Deus, existe Deus e o outro. Se existe Deus e o outro, nós estamos dando finitude a Deus. Porque para eu considerar a mim e o outro, eu tenho uma limitação. Eu vou até um ponto, depois é o outro. Se tudo é Deus, nós somos uma manifestação de Deus. Estamos em Deus, mas somos uma individualidade. Nós somos uma individualidade, mas essa individualidade, o espírito, ele vem de onde? De Deus. Porque tudo sai e é emanado, são expressões de quem? Da consciência divina, de Deus. Dá para vocês entenderem isso? Fica difícil. Por isso que eu falei antes dessa questão da máquina e do homem. A máquina e o homem é uma explicação para aquela época, para aquele entendimento. Mas a máquina e o homem são diferentes. Aonde acaba o homem, começa a máquina. Com Deus não acontece isso. Com Deus não acontece isso. Tudo é Deus. Essa é uma das questões assim que é preciso que a gente tenha uma abstração para esse entendimento, a partir do que foi dado. Tudo é Deus, tudo é Deus. Nós, por isso que nós somos deuses. Tudo é Deus. O princípio material não é uma manifestação de Deus? É.
Como é que ele atua? Princípio material, princípio espiritual ou princípio inteligente. Como ele atua? Usando esses dois princípios, que já é uma simplificação, né? Uma abstração. Como é que a gente vai saber como Deus atua? Mas os amigos espirituais encontraram esta maneira didática de explicar. Os espíritos são seres distintos da divindade? Não. Eles são emanações ou porção da divindade? Ora, se essa ideia da porção da divindade, por exemplo, eu sou um indivíduo, nós somos individualizados. Deus nos deu um pedacinho, nós somos pedacinhos dele. Se nós fôssemos pedaços dele, então, ele estaria o quê? Encolhendo. Ele deixaria de ser um todo. Então, Kardec faz essa pergunta e os espíritos colocam a mão no perispírito, na cabeça, e dizem, meu Deus, pelo amor de Deus, não é isso. E aí eles têm uma dificuldade para explicar. Tudo é Deus. Não se esqueçam disso. Para facilitação, nós temos os espíritos e a matéria, para que a gente possa entender. Tem o espírito e a matéria, mas são manifestações da consciência divina. Difícil de entender isso? Vocês lembram do Pinóquio? Pinóquio foi criado um bonequinho, um boneco de madeira, né, por Gepeto. E aí a fada, de noite, vai lá e, pum, dá vida ao Pinóquio. Esse conto de fadas, ele começa dessa maneira, mostrando o masculino e o feminino, a dualidade, que é a representação de quem dá a vida. É preciso... Gepeto, quem é Gepeto? É o princípio material. Ele faz o boneco. Quem é a fada? É o princípio vital. É o princípio inteligente que vai dar ao boneco a vida. Então, são manifestações de Deus. E neste conto de fadas, genialmente, Deus é masculino e feminino. E aí, o Pinóquio ganha vida. Imaginemos o seguinte, como é a vida para nós? Como começa a vida para a ciência? Através do óvulo e do espermatozoide, vindos do homem e da mulher. Imaginemos, para que a gente possa fechar aqui, imaginemos o seguinte: óvulo e espermatozoide vem do verbo vir, vem do mesmo sujeito. Então, quando o óvulo e o espermatozoide vêm do mesmo sujeito, eles se juntam e que vai formar um terceiro elemento, eu pergunto a vocês, esse terceiro elemento, óvulo e espermatozoide, vêm do mesmo sujeito. Esse terceiro elemento é uma manifestação daquele sujeito, única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Pensem a respeito. A questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade com Deus? Olha só. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quem é que é desde sempre? Deus. Os espíritos vêm de Deus. Então já está aqui, olha. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. É a vontade divina que traz a criação dos espíritos. Deus existe de toda a eternidade.
Ou seja, Deus existe desde sempre. Isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, nós não o sabemos. Então, tem coisas que os próprios espíritos não sabem, não é por má vontade que querem nos dizer. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Então, aqui ele dá uma... Olha só, isso aqui é uma abstração que eles colocam assim, ó. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Ora, se Deus cria sem cessar, desde sempre, ele, sem cessar, criou o Espírito. E é isso que ele quer dizer, que a gente pode, na nossa cabeça, no nosso pensamento, dizer que nós não tivemos princípio. Se tudo é desde sempre, o Espírito seria também desde sempre, mas não antes de Deus, e não antes de ser criado por Deus. Mas ele dá essa possibilidade de se pensar assim. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu repito, ninguém sabe, isto é um mistério. E a última pergunta, 79, que é autoexplicativa. Então, a gente pensou que ia chegar num momento que as coisas iam ficar mais fáceis, hein? Uma vez que há dois elementos gerais no universo, olha, dois elementos gerais do universo, inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Aqui é uma daquelas mole que a gente, para não tirar zero na prova. É evidente, já sabemos disso. Os espíritos são, espíritos com E maiúsculo, são individualizações de quem? Do princípio inteligente. Está lá da pergunta 23. Como os corpos são individualizações do princípio material. A época e a maneira desta formação é que desconhecemos. Então, mais uma vez, princípio inteligente e princípio material são faces de uma mesma moeda. Por quê? Para o princípio inteligente, para o espírito, quando individualizado, para ele poder se manifestar, é necessário um corpo inanimado, uma matéria, mas preparada de maneira tal que a inteligência possa ser manifestada. A inteligência possa ser manifestada. Então, são faces de uma mesma moeda no princípio, no processo evolutivo. Eu deixei muito pouco tempo para o Paulo, eu peço desculpas, mas é que são questões aqui que tiveram, fora essas duas, a 79 e a 78, mas essa questão 76 e 7 precisam ser esclarecidas e discutidas a respeito. Mas não se esqueçam, tudo é Deus. Tudo é Deus. Isso é que é importante da gente entender. E é dele, são manifestações, são dele, são expressões dele, a partir dele, que existe. Tudo. Se houvesse algo diferenciado, nós estaríamos limitando a Deus. Deus é fulano de tal, não pode, porque ele deixaria de ter um dos atributos, que é ser o todo. Peço desculpas ao Paulo pelo excesso. Muita paz para todos. Nada, Sérgio. As tuas questões eram mais subjetivas. As minhas são mais objetivas. Então vai ser vapt-vupt. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Voltando e pegando uma cola lá da primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente se lembra daquela enorme questão 59, né? Em que Kardec faz
considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. E lá, vocês lembram que a gente apresentou os famosos 7 dias da criação, onde Deus descansava numa redinha, eu até falei que devia ser em Jericoacoara, né? No 7º dia da criação. E aí Kardec volta a perguntar, né? A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Mais uma insistência do Kardec. Kardec era perseverante, ele não ficava satisfeito com o não, né? O Sérgio já comentou isso aqui pela questão 77. E os espíritos dizem textualmente, com muita calma, ela é permanente, o que quer dizer que Deus jamais parou de criar. Então, Deus não descansou domingo, não descansou sábado, não descansou dia nenhum. E aqui a gente pede uma ajudinha, né, ao Espírito Ramatiz, no seu livro O Evangelho à Luz do Cosmo, na questão 64, em que ele trata da evolução. Ercílio Mais faz a seguinte pergunta a Ramatiz: tendes dito que Deus cria espíritos em todos os instantes da vida cósmica? E ele responde: sim, Deus cria incessantemente novas consciências. Vê que ele não usa o termo espírito, ele usa o termo consciência, que está mais de acordo com as religiões e os conhecimentos orientais. Novas consciências espirituais, que então se constituem em outras centelhas ou chamas com a noção individual de existirem no oceano da energia divina. Olha só, a Matiz às vezes é meio poético, né? Oceano da energia divina. É o fluido cósmico universal, que ele aqui chama de oceano da energia divina. Após o apercebimento de si mesmas, né, essas centelhas, elas iniciam a amplificação da sua consciência. Ou seja, cada vez mais elas abrem, né, as suas vibrações para captar o maior nível de informações e o maior nível de abrangência do plano espiritual, através da incessante expansão psíquica. Psique vem de alma. Então, a alma constantemente está evoluindo, está crescendo, expandindo-se psiquicamente, ela cresce e ela evolui. E que se sucede por todos os reinos e todas as formas em todos os mundos, né? Então, Ramatiz aqui deixa bem claro essa questão da criação não parar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Será que Deus criou uma classe de espíritos, tipo o cavalo manga larga machador, que tem aqueles que servem só para reprodução? Então, Deus criou uma determinada categoria de espíritos que vão, a partir desses, criar outros, né? Kardec, ele dava nó em pingo d'água, ele inventava perguntas que eram para pegar a espiritualidade na rasteira, né? Mas não tinha jeito. Deus os criou, ponto. Os espíritos não provêm de espírito nenhum. Deus os criou. Como todas as outras criaturas, por sua vontade, mas digo mais uma vez, sua origem é um mistério. Entre aspas, Kardec, não pergunta mais isso, que eu vou te dar uma resposta mais dura. Acabou por aqui. Questão 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Aí a gente entra na teoria da relatividade. Para nós, os espíritos são imateriais porque eles não formam a matéria
com os elétrons, com os prótons e com os nêutrons próximos no nível de condensação que formam nossas células, o nosso corpo físico. Mas para outros espíritos, a gente vê nas obras de André Luiz que há espíritos que não enxergam outros espíritos. Eles são mais sutis, são mais etéreos. A sua formação etérica espiritual é mais ou menos densa. Então, o que se chama de matéria é relativo ao mundo em que a gente está, a graduação nossa espiritual e a nossa densidade espiritual. Como se pode definir uma coisa quando não dispomos de termos comparativos? Agora já temos, né? Eu acabei de usar um termo comparativo que foram as descobertas da ciência, que nos mostraram o mundo atômico, o mundo subatômico, o mundo das ondas eletromagnéticas, dos fótons. Um cego de nascença pode definir o que é a luz? Imaterial não é a palavra correta. Incorpóreo seria a mais exata. Porque se deve compreender que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. E deve compreender que a matéria quintessenciada, para a qual não há analogias na Terra, é tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos, né? A gente tem determinados sons que a gente não escuta, aquele apito de cachorro, né? O cachorro escuta o apito e a gente não escuta nada. Então, nós temos na área tecnológica, chama de range, né? Que é o menor valor e o maior valor de uma determinada escala, seja de temperatura, seja de pressão, seja de volume, seja do que for. Então, fora desse range, né, ou dessa diferença do menor para o maior, a gente não enxerga, não escuta e não percebe nenhuma das sensações físicas. Dissemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende a ideia que lhe seria dada pelo sentido que lhe faz falta. De igual maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Podemos defini-los apenas por comparações, sempre imperfeitas ou, por vezes, por um esforço da nossa imaginação. Vocês sabem como é que o cérebro humano reconhece as imagens? Ele tem imagens gravadas na nossa memória. E ele o faz por comparação. Então, ele compara aquilo que ele está vendo com aquilo que ele já viu, aquilo que ele já registrou. E aí ele diz, identifica, aquilo é uma parede, aquilo é um quadrado, aquilo é uma janela, aquilo é uma bola. E aí ele vai identificando materiais e formas geométricas. E a última questão de hoje, 83. Os espíritos terão um fim? E aí eu vou usar o termo que eu aprendi a usar com a nossa irmã Graça. Os espíritos não têm fim porque eles são imortais. Eterno só Deus. Nós somos imortais. Compreendemos que o princípio de onde emanam seja eterno. Deus é eterno. Nós não somos eternos, somos imortais.
Mas o que perguntamos é se a sua individualidade chegará a um termo e se, em um tempo determinado, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se desagregará para retornar à massa do qual saíram, assim como ocorre com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que tem começo não possa ter fim. Kardec, difícil para você compreender naquela ocasião, para nós compreendermos naquela ocasião, mas a gente está no mundinho de segundo degrau da escala. Por isso que é tão difícil de compreender, né? E o que os espíritos vão responder? E o que ele usa aqui? O que eu falei que a gente usa? Comparações com coisas que a gente conhece. Então, Kardec quis usar uma comparação com o termo bíblico do pó viestes ao pó voltarás. Ele quis saber se haveria isso com o princípio espiritual. Existem muitas coisas que não se compreendem, porque a sua inteligência é limitada. Olha, toda hora eles falando isso, toda hora eles falando isso. E Kardec continua insistindo, ainda bem, né? Que aí surgiram muitas coisas que poderiam ser ditas. Mas isso não é uma razão para as repelir. O filho não compreende tudo o que compreende seu pai, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos-lhes que a existência dos espíritos não tem um termo, é tudo que podemos dizer por hora, e é tudo também que eu posso dizer por hora. Somos imortais. Paulo, posso falar uma coisa que eu me lembrei dessa pergunta 82? Por favor. Quando a pessoa não conhece essa coisa do sentido, ela não consegue se expressar. Eu estudei, eu li que quando as naus, né, de Colombo chegaram às Américas, que os índios eles não viram as naus. O que eles viram foi a água do mar mudar completamente, né? Ali, eles estavam ali perto, eles viram ali. Ele viu que alguma coisa estava acontecendo, porque tinha mudado a maneira que eles sabiam que era o normal das águas. Eles não conseguiram ver, isso eu li, né? Não sei se é real, mas eu acho muito interessante que quando a gente não conhece determinadas coisas, às vezes a gente, entre aspas, não enxerga, não consegue perceber, percebe outras coisas que é o do cotidiano, é o de todo dia. Então, eles custaram para entrar na real, vamos dizer, do que estava acontecendo, porque eles viram o que eles viam todo dia, sempre. E que ficou completamente diferente, que estava chegando. O cérebro humano, ele compara, né, o que ele já viu no passado para definir o que ele está vendo agora no presente. Né? Isso, e eles nunca tinham visto um navio daquele jeito, devia conhecer as canoas e tal. Então, diz que eles perceberam a diferença que estava no mar. Isso me parece assim, eu me lembrei que a ideia que me trouxe quando você estava explicando isso, quando a gente não entende, não conhece, às vezes a gente, entre aspas, não enxerga do jeito real, enxerga outras coisas, outro ângulo. Mas o pior cego ainda é o que não quer ver, né? Pois é, exatamente. Ô, Sérgio, faz a prece para a gente encerrar, por favor. Faço, sim. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, minhas e amigos responsáveis por esse trabalho, o mentor desse trabalho, Paulo de Tarso, nossos mentores espirituais. Nada é por acaso. Então, esta última observação
de se enxergar. E Paulo ficou cego antes de poder dar continuidade, aí sim, a uma nova vida, enxergando aquilo que não conseguia ao longo da sua primeira etapa e tornando-se o divulgador da palavra do Senhor Jesus. Que nós continuemos na nossa jornada de aprendizado aqui e que cada vez mais tiremos dos nossos olhos a venda do desconhecimento, a venda da ignorância. Tem muita coisa ainda de valor verdadeiro que nós não conseguimos enxergar. Enxergamos apenas a materialidade. E o essencial, já disse o poeta, é invisível aos olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui com saúde física e mental para mais este sábado de aprendizado. Que possamos retornar na semana que vem com saúde física e mental para mais um passo em direção a vós. Pedimos permissão para dar por encerrado o trabalho da noite de hoje, dizendo juntos, Graças a Deus. Graças a Deus. Sérgio, eu não sou bom em francês. É Saint-Exupéry. Antoine Saint-Exupéry. Oh, monsieur, very good. Francês não é meu forte. Eu posso falar uma coisa rapidinho? O que a Maria falou, que eu também já tinha lido isso, né, dos índios não terem podido, né, os nativos não terem conseguido ver as caravelas. Essa aí é a essência do trabalho terapêutico. Porque a gente só consegue mudar, nós só conseguimos mudar aquilo que nós conhecemos. E é, portanto, através do trabalho terapêutico, um deles, né, é que o sujeito se reconhece. Ele pode fazer isso também, e com bastante clareza, na casa espírita, quando ele ouve as palestras, né, que são verdadeiras doutrinações em grupo, e ele, então, começa a se dar conta. É a partir do momento em que ele se dá conta, a partir do momento em que ele começa a perceber quem ele é verdadeiramente, como a sua sombra começa a vir à luz, é que ele pode fazer as transformações. Então, é só a partir do enxergar, desse enxergar com a alma, desse perceber as coisas. E é neste momento que começam a existir as mudanças dentro do sujeito.